Então, vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Vamos tomar a sequência AN igual a cosseno de N sobre N. Se eu quiser ver o limite dessa sequência, usando o teorema do confronto, a gente conhece o comportamento da função cosseno. A função cosseno, ela é limitada por mais ou menos 1. Então, a sequência cosseno também vai ser. Como n é um número inteiro e positivo, né? Sempre maior que zero, então, eu posso dividir isso tudo aqui por n sem mudar a desigualdade. O que a gente sabe é que a sequência 1 sobre n, ela converge para zero, né? 1 sobre n é a sequência 1, meio, 1/3. Isso aqui vai tender para zero. A sequência menos 1 sobre n, apesar de ter termos só negativos, são termos só negativos que também convergem para zero. Então, como essa sequência tende para zero e a menos 1 sobre n também, e a cosseno de n sobre n está entre as duas, nós podemos afirmar que cosseno de n sobre n também tende para zero. Essa aqui é uma sequência convergente, né? Com o limite tendendo a zero. A outra propriedade que fala sobre funções contínuas é o que a gente vai usar para resolver isso aqui, ó. Raiz de n mais 1 sobre n, essa sequência. Nós podemos colocar valores para n para ver como que essa sequência ela se comporta, mas o meu intuito aqui é calcular o limite. Então, eu quero fazer o limite sempre com n tendendo ao infinito. Todo limite de sequência vai ser com n tendendo ao infinito, de raiz de n mais 1 sobre n. O que acontece aqui é que a raiz é uma função contínua, com n tendendo ao infinito, no domínio dela, né? Valores positivos. Se ela é uma função contínua, nós podemos passar o limite para dentro dela. Isso é a mesma coisa de raiz do limite, quando n tende a infinito, de n mais 1 sobre n. Aqui, como nós temos um teorema que transforma sequência em funções e nos permite calcular o limite dela como se nós fôssemos usar função, aqui limite quando n tende a infinito é infinito sobre infinito, posso usar L'Hopital, então eu posso derivar em cima com relação a n e embaixo com relação a n. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa de raiz de, usando L'Hopital, derivando em cima da 1, derivando embaixo da 1. Então, isso fica raiz de 1, que é igual a 1. Então, a n igual a raiz de n mais 1 sobre n é uma sequência convergente com limite igual a 1. Podemos pegar também, cabe mais um exemplinho aqui, a n igual a 2 elevado a 1 sobre n. Se eu quero fazer o limite, quando n tende a infinito, de 2 elevado a 1 sobre n, a função 2 elevado a 1 sobre x, né, sendo representada aqui por uma sequência 2 elevado a 1 sobre n, é uma função contínua. Então, eu posso pegar o limite e passar somente no domínio, somente onde a função é definida. Isso é a mesma coisa de 2 vezes o limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre n. A gente sabe que esse limite aqui tende para zero. Então, a nossa resposta vai ser 2 elevado a zero, que é 1. Então, aqui nós temos também uma sequência limitada, uma sequência convergente, né, que converge para 1.